falar, doutor Tonon? Podemos? Tá. Jurados, então, retoma a questão de julgamento. Né, conforme já anunciado, o Ministério Público em debate tem o prazo total à disposição de 1h30. Doutor Tonon, seu prazo inicia agora. O senhor tem a palavra. Fique à vontade. Começou, né? Isso. Doutor Tiago Flores, estudante de Direito, digno, competente, célere e eficiente magistrado, substituto das varas do júri, colega, amigo, quero dizer que é uma honra, como sempre digo, mas não canso de reiterar, trabalhar ao lado de Vossa Excelência, que preside, quando preside os processos e os plenários. Quero dizer que é uma pena que esse seja o último júri por hora aqui perante as varas do júri, porque efetivamente foram excelentes momentos, foram momentos que vão me trazer só boas recordações, né? Porque efetivamente o senhor é um exemplo para qualquer magistrado de eficiência, de busca sempre do resultado dos processos, sabe? Não é, porque toda justiça só é justiça quando se atinge o resultado final, né? Não adianta a gente dizer que está se fazendo justiça se o processo se tumultua, se tramita por anos, não se tem um resultado. E Vossa Excelência, e eu sou prova disso, sempre busca dar o andamento mais sério possível aos seus trabalhos, aos processos, efetivamente vendo essa visão de buscar uma utilidade e prestar o serviço que a sociedade espera. Então, como último júri aqui perante as varas do júri, quero parabenizá-lo e agradecer por toda a confiança, toda a amizade, toda a parceria e todo o profissionalismo de Vossa Excelência. Agradeço, estou recebido. Na sua pessoa, quero cumprimentar a Ana, e nela quero cumprimentar todos os funcionários também dessa vara. Quero dizer que vou levar só boas recordações e dizer da minha admiração, do meu agradecimento para com vocês, para com a presteza de vocês, para com o comprometimento de vocês na realização do melhor trabalho. Tá? A Fran, as meninas lá, toda a minha admiração, meu apreço. Amanhã eu passo lá para dar um abraço neles, mas da mesma forma quero em público aqui externar isso, no caso, a sua pessoa aqui repassa aos demais. Aos policiais aqui, né, como eu sempre faço, me dirijo especialmente, porque eles efetivamente sabem a realidade da violência urbana de Curitiba. E eles, mais do que ninguém, sabem o que passam todos os dias. Tem um microfone, se quiser falar, microfone. Tem um microfone ali, talvez seja... Isso, vamos lá, acho que fica melhor. Eles... Não, ele não tem o som, mas é só para captar o áudio. Ah, tá. Tá captando? Eles, mais do que ninguém, sabem a dura realidade que é esses bairros onde, infelizmente, há o domínio do tráfico de drogas. Eles, mais do que ninguém, sabem o quanto a vida deles é exposta em risco todo dia para tentar tirar de circulação meliantes, pessoas que só querem o mal, que só buscam o mal, e que, por brechas, às vezes, na lei, por jogos, por chincanas, acaba, às vezes, sendo absolvido. Eles sabem melhor que ninguém como é difícil, né? Como é que é o seu nome? Desculpa. Sargento. Eles sabem melhor do que ninguém como é difícil conseguir uma pessoa dessas regiões que dê a cara para bater. Que vem e diga, eu vi, foi o fulano que matou. Então, na sua pessoa, eu quero cumprimentar todos os bravos policiais, eficientes policiais da Corporação Polícia Militar do Paraná, uma das instituições que mais orgulha o Estado do Paraná, e que, efetivamente, se não fosse esse trabalho de vocês, tenho certeza que a violência poderia estar dominando todos os nossos centros, principalmente os grandes centros. Então, na sua pessoa, peço que leve ao comando do Batalhão de Polícia Militar do Paraná meus cumprimentos e meu agradecimento pelos brilhantes trabalhos que têm prestado em prol da sociedade de Curitiba e de todo o Paraná. Ao acusado aqui presente, né, quero, da mesma forma, cumprimentá-lo, porque, acima de tudo, ele é uma pessoa que merece que a lei seja aplicada, e dizer que, efetivamente, o que se faz aqui é o trabalho de se cumprir a lei, né? Vamos analisar um acontecimento, vamos analisar provas do acontecimento e apurar se, efetivamente, você praticou ou não uma conduta, e se essa conduta, efetivamente, vier a ser demonstrada, aplicar o que a lei prevê, né? Nós sabemos bem que a lei está aí para ser cumprida, e quando efetivamente ela não é cumprida, tem as consequências se a lei é descumprida. Então, da mesma forma, quero dizer que, independentemente de qualquer coisa, se trata-se da questão de... Não é sobre a pessoa do Laís, e sim sobre a conduta que está sendo imputada a ele, que está se julgando aqui nesse momento. Dessa forma, não há dúvida nenhuma que, efetivamente, sempre haverá o respeito da acusação a quem quer que seja que esteja sentado no banco dos réus, como sempre o fiz e sempre o farei. Quero cumprimentar o seu defensor, doutor Claudemir. Quero dizer também quero cumprimentá-lo, acho que é o primeiro júri que a gente faz juntos. Quero dizer que é uma honra também estar ao lado de um causídico, que tenho certeza que faz sempre o melhor trabalho. Já vi que o senhor é causídico dele em outros casos também, nos outros casos que ele foi, no outro caso do coisa, né? Quero dizer que é sempre importante que haja defesa e sempre a melhor defesa possível.
Porque, independentemente do resultado que nós tenhamos aqui, só há resultado, só há referente de justiça se a defesa for feita com plenitude e foi feita com pessoas capazes, aptas e com todo o know-how para fazê-lo. Eu tenho certeza que o senhor assim o é e engrandecerá, sem sombra de dúvida, esse banco da defesa do acusado. Aos outros serventuários aqui também quero cumprimentá-los, ao pessoal aqui que está aqui presente também, né? E aos senhores jurados que eu deixei por último, como sempre eu faço, porque hoje vocês são a representação física da vontade soberana da sociedade de Curitiba e região metropolitana. Vocês aqui hoje, selecionados, como já sabem que são alguns que já participaram de júris, mas que ainda não foi, por isso reiterarei as explicações, são selecionados, são pinçados a dedo, porque são pessoas de bom caráter, pessoas éticas, pessoas probas, pessoas que cumprem os seus afazeres diários, que não se envolvem com coisas erradas, e que por isso são as melhores pessoas para representar o que nós, como sociedade de Curitiba, esperamos para nós. E isso é muito importante, porque mais do que estar aqui, nós não estamos aqui buscando um resultado para atender o interesse do réu, nós não estamos aqui buscando um resultado para interesse da vítima, ou no caso dos seus familiares, porque ela faleceu. Nós estamos aqui para defender os interesses da sociedade de Curitiba, porque é nela que nós estamos inseridos. Nela que nós hoje podemos ser vítimas de comportamentos como esse. Vocês verão nas imagens que eu vou mostrar para os senhores, se já quem não tem conhecimento do caso, acho que muitos provavelmente por curiosidade foram procurar na internet, porque passa, infelizmente, e às vezes infelizmente, há programas policiais sensacionalistas que mostram contam a versão dos fatos, mostram lá as imagens, mas o fato mais grave disso tudo, isso aconteceu próximo de todos nós. Isso não é uma coisa que está abstrata lá longe. Isso é a violência que aconteceu aqui no Juvevê, perto do Cabral, aqui. Onde qualquer um de nós poderíamos estar naquela rua, chegando em casa. Como aquele mototaxista que vocês estão vendo nas imagens, estava perto da cena do crime, estava quase na linha de fogo. Como um morador que está descendo do prédio para poder buscar a sua comida, que esse entregador entregar, também podia ser mercê. E é essa responsabilidade que eu falo que os senhores têm hoje. De exigir que pessoas que cometem comportamentos daquele sejam devidamente responsabilizados. É o jeito de nós fazermos a nossa depuração social. Infelizmente, para quem está envolvido no tráfico, como aconteceu com a vítima, com o filho dela, a morte é, muitas das vezes, o resultado. Só que nós não podemos esquecer que essa mesma pessoa que matou essas vítimas, essa vítima no caso, que infelizmente em relação a Raul acabou absolvido, pelo aquele mesmo problema que eu já falei antes, das pessoas não quererem mais dizer depois, porque os réus ficam sabendo quem é, e aí tem medo de morrer. Que nós devemos exigir punição exemplar, tirar de circulação pessoas que praticam esse tipo de comportamento. Porque senão, o sentimento de impunidade, que a própria mãe, esposa da vítima e mãe da primeira vítima do outro caso, falou, isso só vai fomentar pessoas a continuar fazendo o que fazem. Continuar traficando, continuar matando seus desafetos, e lá, cedo ou mais tarde, matando algum de nós sem querer. Que vamos estar na mentira. Porque se nós não dermos essa posição exemplar da sociedade, não existe mais fronteiras. Nós seremos trancados em casa, nós teremos que ficar presos em casa, porque a rua não vai ser um lugar mais seguro, porque todo mundo vai achar dessas pessoas que praticam crimes dessas gravidade, que podem executar qualquer uma plena luz do dia, ou a plena noite na rua, na frente de todo mundo, que não vai acontecer nada, porque sempre dá um jeitinho de arranjar uma pessoa para vir dizer que estava junto, na hora do crime. E aí quando desmente ela, mostrando que ela está mentindo, ela inventa uma outra história. Essa é a nossa responsabilidade de vocês hoje. Mostrar que a sociedade não tolera esse tipo de comportamento. E só isso que eu espero de vocês. Responsabilidade de achar o que é melhor, de analisar as provas que eu vou mostrar para os senhores uma por uma, e a partir dessas provas tomar a melhor decisão que sempre deve ser no interesse de nossa sociedade. Evidentemente, o Ministério Público vai aqui dizer e pedir que vocês condenem o Laílson pelo que fez. Pelos N fatores que eu vou mostrar para os senhores. Evidentemente que a defesa vai vir aqui tentar dizer que não é ele. Dizendo que não pode andar, que manca. Mostrando cirurgia no joelho, na perna, eu também tenho. E nem por isso eu uso isso como argumento para não correr, para não coisar. Mostrar a lesão não quer dizer nada. Porque eu também tenho essa lesão. E nem por isso eu faço.
Tenho 3 cirurgias no joelho. Quebrei também. E aí? Vou dizer que isso, eu não podia ter sido eu porque eu não posso correr. Então, cumprimento a todos. E felicito por serem os escolhidos e, mais do que tudo, por se disporem a ficar, a participar do julgamento. Isso é mais importante, porque isso mostra que, além de serem todas as qualidades que você já tem para figurar nessa lista, você ainda tem interesse social de efetivamente participar da realidade da sociedade e buscar decisões que efetivamente mudam a sociedade. E vocês estão fazendo isso hoje. Então, cumprimento e saúdo a todos por isso. O caso, senhores, como já foi devidamente conversado e mostrado para os senhores, se trata de uma morte acontecida no dia 8 de outubro de 2021, na rua, uma execução praticada por 3 pessoas que efetuaram disparos, uma delas, o acusado, e de uma 4ª pessoa que ficou no carro, pilotando o carro. Um carro que foi roubado dias antes. Lembre-se, senhores, que eu falei. Para praticar esse crime, dias antes eles assaltaram a mão armada uma pessoa para pegar esse carro. Podia ser qualquer um de nós que estávamos nesse. Olha como a impunidade gera mais violência. Como essa violência é motivada por outras violências. E aí, numa dessas cadeias, pode estar mal inserido sem querer. Nesses tiros, morreu Jefferson, que era pai de Raul. Como eu falei, a defesa juntou lá um monte de documento para dizer que o réu não prestava, que o filho não prestava. Eles morreram. Mereciam morrer? Coincidentemente, em todos os casos, está o nome do Laílson na história. No caso do Raul, foi absolvido. Foi. Como a mãe mesmo do Davi falou, porque as testemunhas que iam falar que viram ele lá, o que estava junto, não apareceram mais. Aqui a testemunha veio e falou. A mãe, a mulher de Jefferson, tem condenação por tráfico. Quer dizer que traficante também não pode ser vítima de crime? Não pode ser vítima de homicídio? Merece morrer? Nós, como sociedade, vamos dizer, deixe que se matem? E aí sobra para nós as consequências como vítimas indiretas dessa violência? Não, nós temos que exigir que a lei seja cumprida. E a lei diz que quem mata alguém, seja um de nós, seja um traficante rival, seja o filho desse traficante, seja quem for, tem que pagar pelo que fez. E tem que ficar lá preso até que cumpra o que fez e a lei prevê a pena. O réu foi acusado da morte do Raul, que era filho do Jefferson. Teve todo um processo que perdurou de 2019 a 2021, se eu não me engano. Em 2021, lá por julho, ele foi absolvido. Foi cumprido o alvará de soltura porque ele acabou sendo absolvido, porque não tinha testemunha que apontasse se ele estava junto realmente. Foi absolvido. Inquestionável. Não estou atribuindo ele a responsabilidade pelo Raul. Mas que ele estava envolvido tanto, claro, que ele estava inserido no processo, ele estava. Tanto que respondeu e foi até a júri. Passou a fase preliminar, que o juiz explicou para vocês, que considerou admissível a acusação, que é quando acontece a pronúncia, e lá no julgamento o Ministério Público resolveu pedir absolvição, porque é isso que o Ministério Público faz, pede o que é correto. Se a prova está ruim, pede para absolver. Se a prova está boa, condena. O Ministério Público não é Estado condenação, é Estado de justiça. E não é à toa que no processo envolvendo o Raul pediu a absolvição do Laílson, porque a prova não ficou suficientemente segura para isso. Porque, efetivamente, a testemunha que estava lá, que não acabou, não. A gente sabe os motivos. Como é os motivos, por exemplo, de testemunhas sigilosas que foram ouvidas nesse inquérito aqui, uma já foi morta, para ter uma ideia. Não estou atribuindo a ele, mas foi morta. A outra se mudou do Estado. É esse Estado que nós queremos ser, mercê da violência, que não se consegue mais punir ninguém, porque o terror, porque o amedrontamento sobrepõe. A justiça é feita. E para ser feita, precisa de meios, de braços. Os braços é o quê? As provas. Quando você busca provas, você mostra o que aconteceu, você mostra as incoerências. Quando uma pessoa, como a esposa da vítima, vem aqui e fala, eu morei a vida inteira no mesmo bairro com eles, eu conheço eles desde sempre. Mas não vamos dar credibilidade para essa pessoa? Porque ela já foi condenada por tráfico? Quando as outras provas que eu vou mostrar para os senhores mostram que aquela pessoa é o Laílson, sim.
Quando as provas mostram que, embora ele alegue que não é traficante, nunca foi, o celular que estava com ele tem conversa sobre tráfico. Ele foi preso com cocaína, com 500 gramas de crack, com não sei quantos papelotes de cocaína, que ele disse que a moça pegou de uma terceira, que não sabe quem é, não sabe dizer nome, para ganhar um dinheirinho por mês. Balela. Isso é o que os criminosos fazem. Geram teses, geram narrativas para tentar desdizer o que as provas já dizem. É isso que eles fazem. Pois bem, senhores. O fato praticado é esse. Vou mostrar o vídeo inteiro, depois nós vamos conversar sobre isso. Só para contextualizar, o local da morte é em frente à casa do Fabiano, que também usava droga, também usava de droga, que acabou dando acolhida alguns dias para o Jefferson, para a esposa, que estava na casa dele, muito provavelmente porque ele tinha mandado de prisão e não queria voltar para onde morava, provavelmente por causa disso, para não ser preso pelos mandados que tinha. Mas, como eu falei, isso não muda nada. Isso não quer dizer que ele merecia morrer por causa disso. Vai. Isso é as imagens de uma das câmeras de segurança, senhores, que estava bem na frente. Notem, senhores, que a vítima chega no carro, na Saveiro, azul, desce pelo caroneiro, bem como a testemunha falou, que ela ficou dirigindo o carro. Desce, vai na porta. Por quê? Porque o Fabiano não estava em casa. Porque o Fabiano estava ficando sem celular, aí começou a dizer, olha, anota o número que vai acabar minha bateria, tu não vai ter mais como contactar comigo. Vou te passar o contato da cuidadora que está com a minha mãe dentro de casa, e ela é para você. Conversa com a mulher, como ela contou agora para vocês que ela estava aqui, que ele veio na janela, conversando. Olha o entregador aqui, não tinha nada a ver com a história. Está aqui, ó. Tirou as coisas. Vai vir entregar aqui, ó. Ele está lá no carro com a esposa, falando no celular, olha o que chega. Deixa eu inverter o lado do coisa aqui. Está dando. Deixa eu ver com outro vídeo aqui. Então tá. Tá ali, tá conversando com a mulher no telefone, no carro, para a pessoa abrir, tentando falar com ela para abrir. O nosso entregador, que poderia ser qualquer um de nós, aqui. Consegue. Deixa eu exportar de novo aqui, peraí. Eu vou exportar de novo o arquivo aqui para. Essa é uma outra câmera, enquanto eu vou arrumando os outros. Essa é a câmera de dentro do prédio onde o entregador veio entregar. Isso vai mostrar como é que é a ação deles. A vítima passou, já estacionou o carro lá, está lá começando aquela, depois vamos ver certinho sobre aquela ótica. Vem a pessoa aqui para receber a comida do entregador. Olha os assassinos. Vão chegar. Alguma coisa está acontecendo, não sei o que está acontecendo. Doutor, tem como
Tem como dar uma pausada para ele poder arrumar aqui o computador que está com problema, que está dando travado aqui? Não estou falando nada sobre questão. O senhor não prefere utilizar... É que essa aqui ela fica vermelha, né? Ela diz... Eu posso suspender, mas só para não se alongar muito. Não, mas é 1 minuto. É só ajustar aqui, doutor. É só um segundinho, só para eu ajustar aqui. É só que ele está travando aqui na hora que eu faço a... Veja ali, não sei não. Oi? Puxar o cabo daqui para essa mensagem. Daí transmite aqui. Porque não, o que acontece? Ele está com... Ela começa a passar e daqui a pouco ela desliga. Deixa eu botar uma outra entrada aqui para ver. Olha se melhora. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá aqui de novo, essa d'água. Eu acho que os vídeos podem estar com problema, né? Eu vou baixar os vídeos aqui de novo, então, no processo. Vai botar, doutor, eu vou testar aqui, tá bom? Vai continuar. Ok? Então vai, então. Tá. Então, como eu falei, chegou o acusado, ou a vítima, desceu para a porta do caroneiro e foi lá tentar entrar em contato com a moça da casa para abrir o portão. Enquanto isso, o rapaz da casa do lado desce aqui para buscar comida, que o entregador está entregando, que vem conversar com a esposa, ó. Olha, começa a acontecer. Vocês viram o farol do carro dos caras chegando aqui? Eles estacionaram, ele não deu muita bola, porque achou que estava chegando numa casa qualquer ali. Aí olha o que as pessoas fazem. Olha lá. Olha esse último lá. Os 3 fuzilam a pessoa, sai correndo, pega o carro, enquanto o entregador e o cara se esconderam aqui para trás, vocês vão ver as imagens. E essa é a dinâmica do fato. A moça no carro lá desesperada, que é a testemunha que vocês viram depois aqui. Notem os senhores que ela estava bem na porta do motorista, conversando com o marido que estava do lado de fora. Que o cara falava no celular. Vocês vão ver que o acusado, que foi identificado pela vítima, chega aqui assim na frente, aqui para desferir tiros aqui. Bem na frente onde ela estava, bem na frente da janela dela. Dá para aumentar na imagem? Dá, se quiser dá. Só não sei se vai distorcer alguma coisa. Você quer aumentar essa imagem? É. Sim? Passar de novo, por favor? Sim, claro. Vou passar para a parte da cena, tá? Olha lá. Olha, ó, ó o farol aqui do carro deles chegando aqui, ó. Ó. Ele estaciona o carro para descerem. Enquanto esse entregador está aqui, ó, sem saber nada que está acontecendo, a vítima veio buscar, olha lá. Está vendo a marca do tiro ali? Mas depois tem uma câmera que mostra aqui bem certinho onde a pessoa veio para dar os tiros lá. A moça sai do carro correndo desesperada. Esse carro, depois do crime, foi incendiado. Era um carro roubado, que eles roubaram para não vincular ninguém, dias antes. Depois incendiaram, para que ninguém tivesse nenhum resquício de cabelo, de coisa que pudesse, de alguma forma, identificar ele. Comportamento típico desse tipo de criminalidade. Pessoas que são acostumadas a fazer esse tipo de coisa.
para pessoas que trocam o celular logo depois da fase do crime, para não ter nenhum tipo de rastreamento, não ter nada que pudesse identificar localização. Pois bem, esse é o primeiro vídeo. O segundo vídeo... O terceiro vídeo aqui, que eu acho que é mais relevante para falar. Aqui. Terceiro vídeo. Olha onde para o carro. Olha onde para o carro, a vítima. Vem conversar com a mulher na janela, enquanto mexe o celular. Olha o farol dos réus chegando lá, dos assassinos lá. Ó, 2 atiros de longe, olha o réu lá onde é que vai lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês estão vendo até onde que ele foi? Presta atenção na pessoa identificada pela testemunha como Lailson. Onde é que ele está? Olha onde é que está o carro. Olha até onde ele vai para dar mais tiro na vítima aqui. Está vendo? A testemunha estava aqui dentro do carro, com a janela aberta, conversando com o marido, no celular, e ele foi lá. Olha a cena agora, senhores, pela ótica de quem estava na... E aí eu falo da importância de nós tomarmos decisões que sejam do interesse da sociedade. Qualquer um de nós podia estar numa situação dessa. A pessoa que pediu uma comida, vai, sei lá qual o aplicativo que pediu, veio buscar comida. Eles vão chegar ali no carro. Olha o comportamento deles. Entende, senhores? Esse é o nosso comprometimento social. É nós evitarmos que qualquer um de nós possamos ser vítimas desse tipo de comportamento. Porque qualquer um de nós aqui que podia ser vítima de uma bala perdida dessa, um filho nosso para estar na rua, brincando de bicicleta com os amigos, ou queremos viver trancafiado pro resto da vida, por achar que esse lugar não é mais um lugar seguro para se viver por causa desse tipo de coisa. Então essa é a responsabilidade. E esse é o fato, senhores. Então, para julgar esse caso, vai ser muito simples. Nós vamos ter que julgar se o caso aconteceu, se alguém foi morto, quem foi o autor desse fato, e se a forma como praticado o fato seja algum tipo de coisa que aumenta a pena. Alguma circunstância que aumenta a pena. Respondendo a perguntas que o juiz vai fazer para os senhores. E a primeira pergunta que ele vai fazer para os senhores é se naquele dia, naquele horário, o Jefferson, que é a vítima, foi morta a golpes, a tiros de pistola. As imagens já mostram que ele levou os tiros, que é uma prova irrefutável. E se vocês quiserem essas imagens, cada um de vocês está no evento movimento 106 do processo, eles não têm o acesso ao processo, doutor, eles só têm a exportação em PDF, né? Ou eles estão vendo o processo? O PDF, né? O PDF, né? Então vocês não têm essas imagens aí para ver, mas estou mostrando para os senhores as imagens aqui, tá bom? As imagens. E ele vai perguntar para os senhores, naquele dia, 8 de outubro de 2021, naquele horário, no caso aqui da denúncia, por volta das 8h30 da noite, 8h28 nessa câmera,
O Jefferson, vulgo Pajé, foi morto a tiros. Isso é incontroverso. Isso é óbvio. Nem a defesa vem aqui dizer que ele não foi morto. Porque tem as imagens que mostram toda a execução. 3 atiradores. Um quarto ficou no carro. Que aí para vocês verem. Essa imagem mostra bem quando eles chegam. E mostra que eles descem dos carros pelas portas. Ó. Então, vocês vão ver que quando eles chegam... Ó, aqui é a vítima, né? Quando eles chegam, tu vai ver que vai descer gente daqui, e vai ficar um no carro nele. Eles entram e o carro já sai. Então alguém ficou na direção do carro. Não nesse carro, né? No caso, o outro vai chegar aqui, né? Chegam eles. Saem daqui. Um daqui da frente. Saiu os 3. Ó, 1, 2 e o terceiro. Entra 2 por trás aqui, um aqui e já sai correndo. Ou seja, tinha mais motorista dando a cobertura. Mas se não fosse só essas imagens, nós temos o quê? Nós temos os laudos do local, com a foto da vítima morta a tiros. Nós temos o laudo médico do IML, que analisou o corpo e viu que a vítima morreu de múltiplos disparos de arma de fogo no corpo. E esses documentos, para os senhores verem, até para conhecer que existe, estão nos movimentos 20.3 do processo e 99.1. Aqui, senhores, esse é o laudo local. A perícia vai lá no local, vê os indícios de crime que existe lá. Dentre os vários indícios, inclusive o próprio celular da vítima foi apreendido no local, ó, o celular, os ferimentos, os projéteis no chão, os estojos das munições que ficaram pelo caminho, porque foi vários tiros. Né? E documenta isso tudo para mostrar que o crime aconteceu. O crime aconteceu. Mostra o local, para quem não conhece ali no Juvevê ali, quase no limite com o Cabral, ó, foi bem aqui. Nessa travessinha que tem aqui, ó. E tem lá as fotos, a cena, está aqui a vítima. Então, não temos a menor dúvida que ela foi morta a tiros. Está lá no chão caída morta. Está os tiros aí. Os tiros. Tiro, tiro. Tiro. Por todas as partes do corpo, como vocês podem ver muito bem. A saveira azul da vítima. O celular da vítima foi apreendido. Onde tem as mensagens, a suposta mensagem ameaçadora que ele fez no Facebook, que o próprio acusado confirma que a mãe dele comentou que aconteceu. Onde tem a conversa da própria vítima com um conhecido que relata para ele que ficaram sabendo da ameaça e o cara não gostou. E vou mostrar para vocês a mensagem. E além disso, senhores, tem o laudo, que é o laudo médico, que analisou o corpo da vítima e viu que efetivamente os tiros foram que mataram ela, que está no evento 20.3. Vou mostrar para os senhores conhecerem também. 20.3. Esse é o laudo que normalmente se usa para provar, quando a pessoa morre, que ela morreu. E qual foi a causa dessa morte. No caso, o laudo é um laudo médico que vê os vários orifícios, 8 feridas pérfuro irregulares, 11 feridas pérfuro arredondadas, ferida irregular, tem tudo aqui as descrições e conclui que ela morreu por causa de... Qual a causa da morte? Lesões torácicas e abdominal por instrumento pérfuro contundente. O que quer dizer isso? Por arma de fogo, cujos projéteis, eles agem que? Eles penetram com a pancada e rasgam e entram. É isso que matou. Então não temos dúvida que a vítima morreu, temos as fotos, temos as imagens e temos o laudo mostrando que ela morreu. Primeira resposta que você tem que dar para os quesitos que o juiz vai perguntar um por um para vocês é essa.
Naquele dia, sim, o Jefferson morreu por tiros. Só responder sim. Depois eu vou explicar certinho as quesitações, certinho como elas são feitas, embora é bem simples. Depois, ele vai perguntar para os senhores se o Lailson concorreu para o crime. Desfez os disparos. E aí, para chegar nessa conclusão que ele concorreu, nós vamos analisar as provas do processo. Que provas que nós temos que o Lailson praticou o crime? Primeira prova que nós temos, que foi ele que praticou o crime, é o laudo no celular da vítima, movimento 68.2. O celular da vítima mostra que acharam aí? Quem está procurando? O laudo do celular da vítima mostra que, isso é um laudo técnico feito pela perícia da criminalística, do celular da vítima. Está aqui o celular. Nesse laudo, o que foi encontrado? A extração de dados desse celular. Conseguiu extrair algumas coisas, porque o celular tinha senha. Olha o que ele encontrou. Umas imagens apagadas. Cadê você, Lailson? Aqui, lá. Chupa sangue, vem em mim, seu comédia, covarde. Tô aqui, vem em mim, tô aqui, covarde. Uma outra mensagem. Mata eu, seu comédia, covarde. Me mata eu, cuzão, quando o crime zuzão. Matar inocente é tua especialidade. Vem em mim, seu comédia. E aí tem uma conversa da vítima com essa pessoa de MTS, em que dentro das conversas, está tudo aí nos autos no movimento 68.2, ela explica. Te passo a fita aí. Aí a vítima fala, meu mano, qual a fita? Então, o safado foi chegar nos meus parentes lá hoje, relatando que viu o que você postou. Colocou até meu nome junto, disse que agora vai caçar até buscar. Olha o contexto. Raul, filho da vítima, foi morto, inocentado, e o réu foi solto meses antes, aproximadamente 3 meses antes. Mais precisamente, ele foi solto no dia 7 de julho de 2021. Essa conversa, 23 de setembro. Então vamos lá. Acabou sendo absolvido Lailson da morte pelas circunstâncias que nós já conversamos, envolvendo nem sempre, aliás, na grande maioria das vezes, vou chutar por baixo, 99% das vezes em que ocorre uma absolvição no júri, não é porque se provou que o fato não aconteceu daquela forma, e sim porque as provas não foram suficientes para ter um juízo de certeza. Notadamente nesses casos que envolvem mortes entre traficantes, porque ninguém que é testemunha na história quer se envolver e quer contar o que viu, embora todo mundo saiba, todo mundo vê, mas é uma realidade. Muitas vezes, inclusive, a pessoa diz que viu e depois vem juízo, que aí a pessoa fica sabendo que ele disse, e vem juízo e diz que não disse, não lembra o que fez, que não lembra o que falou, que se confundiu, porque por medo de represália. Mas então, Lailson acabou absolvido do caso de Raul, saiu para a rua. O pai, Jefferson, obviamente, indignado pelo sentimento de impunidade, pela raiva, porque teve um filho morto, por uma pessoa que eles sabem quem são os envolvidos, que ele sabe que o cara praticou, porque lá as pessoas sabem quem faz o quê, manda mensagem pelo Facebook, intimando o cara. A mensagem chega ao conhecimento nas próprias versões do acusado da mãe dele, que contou para ele. Tanto chegou que o próprio amigo da vítima, Jefferson, avisa ele, chegou. Então ele estava ali na prontinha hoje, aqui. Então, o safado foi chegar nos meus parentes lá hoje, relatando que viu o que você postou. Colocou até meu nome junto e disse que agora vai caçar até buscar. Tanto caçou que encontrou e matou.
Aí ele fala, segunda-feira eu tô aí na tua casa. Aí a vítima fala, ficou bravinho, Cacau? Comédia esse cara. Chama de comédia. Lembra que ele falou a mesma coisa lá em cima, comédia? Seu comédia. Uma ameaça. Então essa conversa mostra claramente que teve ameaça efetiva via rede social, o que é confirmado pelo réu mesmo, ele não nega que o outro. E tem essa conversa que mostra claramente que a vítima foi avisada que o réu sabia da ameaça. E foi lá dizer que ia caçar ele até achar. 23/9/2021, encontrou no dia 8 de outubro, 2 semanas depois. Além dessa prova que mostra essa ligação, você tem o quê? Você tem o testemunho da Vanessa que estava no carro. E a Vanessa eu deixei bem claro, porque a defesa juntou ali no processo um monte de porque tem antecedentes, porque não tem porque ela também já foi condenada. O acusado também já foi acusado. Já foi condenado por tráfico também. Só foi absolvido, tenho certeza, e no Raul, porque as provas não foram suficientes, pelos motivos daquele processo. E ela relatou claramente o que aconteceu. Relatou claramente, tanto aqui como em juízo, que vi como chegou. Eu até insisti em não ficar muito em detalhes, para contar o óbvio que as imagens já mostram. Contou onde foi a posição, quem foi a pessoa que chegou bem na janela dela, que foi quem ela identificou, que é o Laílson, que conviveu a vida inteira com ele, com a irmã dele, sabe quem é quem, conhece, é uma pessoa que viu uma única vez na vida. Porque a defesa vai juntou lá artigo dizendo que a pessoa pode se confundir. Ela convive a vida inteira com a pessoa. Não convive não, doutor. No bairro? Tá, desculpa. Vamos lá. Convivência é uma coisa. Conhecer vive de no bairro, vista é outra. Desde criança, vive no mesmo bairro, casas de esquina. Casa numa esquina. Conviver é uma coisa. Tudo bem. O senhor entendeu o que eu quis dizer e os jurados espero que tenham entendido também. Mesmo bairro, desde novos. Desde sempre. E eu perguntei, mas tens alguma pingo de dúvida que pode ter se confundido? Não. Era ele. Eu vi na minha frente aqui, da cara a cara. Eu na janela, ele aqui atirando meu marido aqui de frente para mim. Mostrei na imagem onde ele ficou, onde ele parou para dar os tiros. Então vejo que não é só a palavra isolada dessa vítima, porque tem as imagens, tem os relatórios que mostram a correlação do Laílson com a morte, com o antecedente, a ameaça por causa da questão do filho Bruno, do filho Raul. E se não bastasse, nós temos mais o quê? As versões furadas. Que eu vou mostrar para os senhores as conversas, porque em juízo, e vou passar o depoimento dela, ela veio em juízo, enganando todo mundo, enganando o juiz, porque é a irmã para falar o que bem entende, embora o juiz o doutor mandou separar ela, né? Para aquisitar a falsa testemunha, é isso, doutor? Ela foi dispensada, ela foi liberada bem em sequência. Foi Ah, tá. mas- Porque ela veio em juízo e disse que não, eu estava com ele. Tá, mas, doutor, Pois não. na verdade, ela foi dispensada, mas se houver requerimento, essa questão pode ser daí debatida Então tá, até o final do julgamento. ok. Aí ela, porque ela veio em juízo, e disse, não, eu estava com ele. Nesse dia eu não trabalhei e fiquei com ele. Ponto. O réu veio, não fui eu. Aí agora, em plenário, porque eu mostrei para ela que ela estava mentindo, não, agora eu não estava mais em casa, eu jogava futebol. Eu também não estava em casa, eu fui na casa de uma amiga. Por isso que eu fiz essas mensagens. Olha o jeitinho para tentar buscar impunidade. Arrola minha irmã para mentir que estava comigo, para criar um álibi. A mesma irmã, que era testemunha dele também no caso do Felipe lá. Sempre a irmã, para tentar salvar o cara. Ela vem mente descaradamente, aí quando a gente mostra que ela está mentindo, ela muda. Não, eu fui na minha amiga depois. Mas você não estava com ele até então? Ele não estava doente em casa? Estava doente, mas foi ver futebol na época da pandemia? Por quê? Para tentar justificar o justificável. Que as mensagens e as vozes que eu vou mostrar para o senhor que mostram eles comemorando os tiros. Perguntando se foi o Laílson que soltou os foguetes de felicidade na morte. Os foguetes. Os barulhos de foguetes, né? Conseguiu falar com ele? Consegui.
Ah, eu também consegui agora. Ele falou que estava no futebol. Ah, tá, beleza. Claro. Tu acha que o cara quer safo pelo que faz? Vai dizer, não, eu matei mesmo, comemora aí, para deixar prova, para depois pegar as conversas dele. Mas em casa ele não estava. Então não veio com esse álibi furado mentiroso que estava lá porque não estava. As conversas da própria vítima com o amigo dele, temos que ficar monitorando ele. Estava falando com o FB e ele falou que o Oreia estava DPando o carro com ele, de carro com ele. Ah, mas não está falando que é o nome do Laílson. Não precisa. Olha a história da ameaça. A história começou por causa da história da ameaça que ele veio contar. Qual ameaça? Aquela que ele confirmou que recebeu, que eu mostrei que estava no celular aqui antes. Então não vem dizer que ele podia estar falando de outra pessoa. Porque era dele, era do Laílson. O mesmo que, coincidentemente, a esposa viu matando. E como isso não é prova? Como isso não vale? Ah, mas ela tem condenação por tráfico de drogas. Ele também tem. Quem é condenado tem menos poder de falar alguma coisa? Não pode falar nada? Ele é vítima, ele não pode mostrar que foi vítima e mostrar quem fez o crime? Doutor, ele não tem condenação. Tem condenação em primeira instância, Não. é recurso. Ah, tá, desculpa. Ele é tecnicamente primário, doutor. Está recorrendo. Como ele confessou que estava com outra coisa aqui, doutor? Tá, mas o senhor está dizendo que ele tem Então condenação. tá, desculpa, ele ainda não foi condenado. Tem condenação em primeiro grau. Condenação em primeiro grau. Ah, sim, condenação em primeiro grau. Eu falei, tem condenação Pode ser sim. revertido. E confessou que estava com a droga sim. E estava envolvido, e estava como suspeito, e foi até o júri como partícipe do crime que matou o filho da vítima, o Raul. Como também foi acusado pela morte de outra pessoa, Felipe. Que ele também estava na cena do crime, mas ele alegou que foi lá só dar uma olhadinha que estava passando sem querer. Olha esse tipo de coisa. Tudo é coincidências. E essas coincidências às vezes colam, sabe por quê? Porque ninguém que viu tem coragem de vir falar. Como aconteceu no caso do Raul. Não teve coragem, teve medo de falar. Como aconteceu no caso do Felipe, que a testemunha aponta, e o doutor vai dizer que é mentira, eu quero que ele mostre. A testemunha pediu para nem depor só por escritura, só para ela falar o que ela bem entender. Para não responsabilizar o acusado. Porque é medo. Esse tipo de local, esse tipo de mortes feitas nessas comunidades que é do narcotráfico, é assim, é lei do silêncio. Ou a pessoa fica em silêncio, ou se falar tem que se mudar. Como aconteceu, por exemplo, com o Emerson, que está morto. Olha o depoimento do Emerson, que era uma testemunha sigilosa também, movimento 18.1 do processo. Chato? 18.1, escreve lá. Move.18.1. Entendeu? Então não vai? Eu vou ler para a senhora. Então. Eu vou botar aqui na tela aqui. Vou ler para o senhor. Acharam? Olha o depoimento do Emerson. A testemunha informa que conhecia a vítima Jefferson Santana, conhecido como Pajé, há mais de 30 anos, sendo que o filho dele, Raul, foi vítima de homicídio há em torno de 2 anos atrás, por volta de 2019. Sendo que quem o matou, segundo as pessoas próximas dos envolvidos, foi Laílson, junto com outros 2 homens integrantes da quadrilha de Laílson, que é chefe do tráfico de drogas no bairro Alto Boqueirão, Vila Hortência, local onde se criou. Local onde se criou. Aqui. Raul era o traficante que concorria com o Laílson na venda de drogas na localidade. E então foi a razão da morte dele. Que Jefferson era traficante junto com o filho Raul. E Jefferson, o Pajé, nunca aceitou a morte do filho, motivo pelo qual passou a ameaçar de morte Laílson, que é o que nós vimos aqui. Mas ficou preso até 2021. Razão pela qual o Pajé publicou na rede social do Facebook, mais ou menos 3 dias antes do crime, a frase: lá, você gosta só de matar inocente, vem me matar eu. Sendo que a testemunha visualizou tal publicação, bem como diversos outros integrantes dos 2 grupos criminosos, o de Laílson e o de Pajé. Que no dia seguinte a testemunha contatou o Pajé e sugeriu que este parasse com essas ameaças, dizendo: sai dessa quebrada, porque aqui você vai acabar saindo no caixão. Incentivando o Pajé a não se vingar de Laílson, pois sabia que este não deixaria barato, que a turma de Laílson costuma fazer desfiles com pistolas e fuzis na região.
demonstrando poder e gerando medo nos demais traficantes. Por isso acabam dominando o tráfico na localidade. Que Bafo, que é a pessoa de Leandro Ricardo de Souza, é o braço direito do Laílson no tráfico. O depoimento esse está no movimento 18.1 e no movimento 184.2 está a informação que ele morreu, foi morto. Por isso que ele não acabou não conseguindo ser ouvido em juízo. Como também tem o testemunho de Joyce, no movimento 18.2. Chato? Ok? Vamos ler, Joyce. A testemunha informa que conhecia a vítima Jefferson há aproximadamente 14 anos, pois moravam no mesmo bairro. Que Jefferson era traficante de entorpecentes tipo cocaína, crack e maconha, junto de seu filho Raul. Sendo que o próprio Jefferson, conhecido pela cunha de Pajé, lhe contou que pegaram meu filho, mas queriam me pegar, acreditando que o filho dele tenha morrido enquanto ele, Jefferson, estava preso. Que Laílson e Jefferson tinham rixa, salientando que apenas se tornou próxima vítima este ano de 2021. Que as pessoas na região, as quais não sabem apontar quem seriam, comentam que quem matou Jefferson foi Laílson e seu grupo. Todavia, não deseja indicar quem são os demais comparsas dele, tendo ido embora da região após o crime porque não deseja contato com as pessoas dali. É esse o tipo de coisa que acontece. Pois bem, senhores. Aí a irmã do acusado, que é o álibi dele, segundo a versão dele, que não sabia que nós já tínhamos, que nós fizemos a estação do celular, veio contando o álibi dele que estava com ele. Vamos lá ver o que ela falou em juízo. Vamos ver se agora vai aparecer certinho aqui. Antes de falar do álibi dele, já para aproveitar, além disso, senhores, se os senhores virem o processo, tem lá as denúncias anônimas no movimento 16.1. Você já viu essas denúncias anônimas? Pois é. No 16.1 lá, tem as denúncias anônimas, senhores, que também mostram bem como é as coisas ali no bairro. Vamos lá. Olha lá a denúncia lá. Oi, eu quero falar sobre a morte do pajé, do Laílson. Vou contar desde o começo que aconteceu. O pajé tinha mandado matar o Laílson, só que daí o Laílson, a hora que o cara foi para matar ele, o Laílson matou o cara. Foi o cara que morreu na pontinha ali, sabe? Daí o cara matou ele e descobriu que foi o pajé que mandou matar. Olha como é que é o negócio do bairro. Um mata o outro. Tudo isso fato antecedente ao acontecido. Aí logo depois desse morreu um na ruazinha do lado, que fica de tornozeleira também, que foi o Laílson que matou. Que daí o Laílson e mais uns outros piás. Que daí o Laílson e mais uns piás. Que daí eles viram o cara indo ali e daí mataram. Aí depois disso, daí que eles mataram o Raul. Ele e os outros dois piás junto. E agora que eles mataram o pajé, tava ele um tal dos mineiros, esses mineiros são do lado do beco lá, são os piás que vieram de Belo Horizonte, BH. É um BH, e o outro não lembro o nome. É isso que vive no bairro. Eles vão matando para ficar tomando conta do bairro. Denúncia anônima recebida, da pessoa contando todo o antecedente histórico, que aí depois acabaram matando o Raul, depois mataram o pajé. É mais um indicativo que mostra o tipo de comportamento do Laílson no bairro. O terror que tem, embora queira dizer aqui que é motoboy, que nunca trabalhou com tráfico, mas tem condenação de primeiro grau por tráfico, confessa que estava com a droga, que tem conversa no celular dele.
que tem no celular dele, que evento 19.2, pessoal. Do celular dele, que mostra pesquisa sobre morte de pessoas, mas mais importante, que é o que eu quero mais importante. Conversa com a pessoa de nome MGN, que eles estão falando da Rotan na área, e manda áudios cujo conteúdo os policiais esclareceram aqui. Ó. No conteúdo do áudio, os mesmos conversam sobre policiais que estariam dentro da quebrada e também conversam sobre um tal de Rosinha Rosa, sobre alguma coisa que estaria para chegar. Tá para chegar sexta-feira a caminhada deles. Separe, ele perguntou quanto que eu vou precisar. Ali o Rosa vende bastante para ele, tá ligado? Eu estava preso com um piá, que era piá dele lá, que pegou um pó teu lá, lembra, né? O teu ele pagou, ficou devendo para mim, o sem vergonha. Tá ali os áudios. Que reforça o envolvimento do investigado com o tráfico de drogas. Se a própria prisão dele com as drogas, com quase um meio quilo de crack, de 300 e poucos papelotes de cocaína, não fosse, por si só. Pois bem, além disso, senhores, como eu falei lá quando eu fui interrogar, fui ouvir a testemunha que seria o álibi do acusado, tem toda uma conversa dela com o irmão mais velho, mostrando a festividade com a morte, bem como mostrando claramente que o acusado não estava com ela. E que eles só conseguiram contato depois de certa hora. Por quê? Porque os caras estavam, depois de matar, foram lá queimar o carro. Estavam na função para sumir com o carro. E esse laudo, senhores, está aqui a página que tem a conversa e vou mostrar os áudios para os senhores. Essa conversa, senhores, essa conversa, senhores, foi travada entre eles no dia 8/10, a partir das 21 horas e 40 minutos. Né? Para vocês entenderem, aqui é horário, aqui é a data, que é o horário, e aqui é o conteúdo das conversas. Quanto a sem texto, é porque é mensagem de áudio. Mensagem de áudio. Que é todas aquelas conversas que eu falei para os senhores, que eu vou mostrar uma por uma agora para os senhores. A primeira conversa, vamos lá. A primeira conversa é a do movimento, é a número 68, que o irmão dela manda para ela falando. Aqui, começa no 71 aqui, as conversas. 71. Isso, 71 aqui. 71. Coisa aí do Bafafá, que disse que a polícia matou o Pedro Cordo do Praia. Aí vinha 72. Aí ela respondeu, não estou sabendo. Se for verdade, só quando Deus sabe. Diz que a Jéssica está indo lá encontrar o neto do Paié. Ela ligou para ela apavorar aqui. Não sei. Estamos esperando a resposta. Olha aqui. Ela é Jéssica, né? Aí ele fala, tem FAF, ferimento de arma de fogo, no VV também. O homem fuzilado dentro do carro, atravessa a polícia VV. Na verdade, esse fato é o fato que eles estão falando. Ele acha que era um outro caso, mas é esse caso. Aí logo depois ela manda essa mensagem. Nossa, lá que seja, que Deus é Pai.
Tomara que seja, Deus é pai. Ela mandando mensagem pro irmão dela mais velho. Depois. Aí o irmão dela fala. Confirmado. Foi pro vinagre. Foi pro vinagre. E mandou uma mensagenzinha de felicidade, cara, dando risada de aqueles emojis que todo mundo já conheceu. E aí vem aqui, depois aí ele manda esse outro áudio aqui, vamos ver. Aí ele manda para ela essa mensagem aqui, olha aí. Fogos de artifício. Aí depois desses fogos de artifício, ela manda essa mensagem. A Crislane, que é a álibi do acusado. Pensa, claro, Deus é Pai, Deus é Pai. Deus é Pai. Comemorando. Aí, se vocês verem aqui, aí a Crislane tenta falar com o Laílson. Com essa mensagem aqui. Ei, é verdade mesmo, Luiz Rogério? Essa mensagem está nesse mesmo relatório, mas na outra conversa dela com o Laílson. Que eu vou mostrar aqui para os senhores a conversa aqui. Aqui, ó. Aqui. Essa é a conversa dela, enviada para o irmão lá. Fala que não tem lá, mas ela mesma escreve o irmão lá no aparelho dela, para gravar o nome do irmão. Mandando a mensagem, aquela que eu passei para os senhores, perguntando se é verdade dessa morte, às 10h13. 10h13. Depois, vejo os senhores, que ela inicia uma ligação, tenta fazer uma ligação para ele, por WhatsApp, e depois manda um oi apagado, apagado, apagado. Para quê? Para não aparecer os contatos, para não aparecer as conversas. Aí depois, voltando àquela conversa lá com o irmão lá, né? Aí ela pergunta aqui no 78, vamos ver se está aqui no 78 aqui, vamos ver. Ela pergunta para o irmão dela. Como é que está aqui? Vamos ver se eu acho aqui. Esse é o 77, vamos ver aqui se é o 77. Pensa, claro, Deus é Pai, Deus é Pai. Aí vocês vejam aqui, ó. E aí, ela pergunta, aí o irmão dela assim, não foi a polícia, não foi a polícia, não foi a polícia. Aí ela pergunta aqui. Isso, eu não entendi. Porque naquele primeiro, porque lá no começo, vocês lembram, ele perguntou, está sabendo essa história de que lá ele morreu, que a polícia matou coisa? E aí ele veio, não foi a polícia. Aí ela perguntou, como assim não foi a polícia? Aí ele vai explicar. Não foi a polícia que matou, não. Claro que não, foi o irmão dela que matou. Não foi nada a ver com a polícia. Ele fala ali que é o irmão dela? Não, eu falei. Ah, você não tá Eu falando. falei. Mas o senhor pode fazer a parte se ele quiser, que eu gosto muito da parte. Eu tenho. Aí ela pergunta, a Crislane. Opa, de novo. Mas ele morreu, ela pergunta. E ele responde. Não, aí
Aí ela também pergunta dos fogos. Esses coisas aí que você me mandou foi foguete? Agora eu soltou foguete? Não, eu soltou foguete? E aí ele fala, foi o Helder que mandou no grupo, ó. No grupo aqui. E aí ela pergunta aqui, ó, pra ele, ó, olha que interessante aqui, ó. Aí ela pergunta aqui pra ele aqui, ó. No 87. Olha o que ele pergunta pra ela aqui, ó. Falar com lá? Conseguiu falar com lá? Aí ela fala, não, tentei ligar, mas ele não atende. Ele não atende. E aí ele manda mensagem, a imagem, que é a imagem da notícia da banda B lá, que está falando do homicídio que aconteceu. E aí ela fala aqui, vamos ver. Ó, agora. E falar com essa agora. Ó, às 8h53, às 10h53 que ela disse que conseguiu falar com o Laílson agora. Aí ele responde para ela. Jogando bola. Diz que ele estava jogando bola, também consegui estar jogando bola. Ou seja, a história que estava com ela era o alibizinho para dizer que ele estava em casa. Quando veio à tona agora a história, agora ele estava jogando bola, porque não estava nem com outra pessoa. E agora vocês vão ver qual é o movimento que está o depoimento dela em juízo aí, por favor? Quando ela foi ouvida em juízo aqui, que ela era testemunha que ia provar que ele não estava sendo do crime, ela veio e falou, não, eu fiquei junto com ele. Não falou de bola, não falou que o cara saiu, não falou que teria motivo para sair. Pelo contrário, falou que ele estava doente, que não estava se sentindo bem. Tem que ver o horário, doutor. Não, depois o senhor fala o que você quiser, depois de horário. Tem que ver o horário ali. Por quê? Qual horário? Qual horário que ela estava? Ah, qual sim, que ela, então- qual então horário ela- que então ela foi na omitiu que ela saiu de na casa. vizinha, Então qual ela horário omitiu. que ele saiu. Não, então vamos ver o depoimento dele, não sei se ela fala em O horário. horário que tá nas Ela mensagens. fala que estava o tempo todo Fala com dos ele, sim. horários lá. Não, Das vamos. mensagens. Não, tá ali, eu já mostrei para eles o horário. Tá aqui, ó, o horário. 10 horas. Ele tá vendo futebol às 10h50 da Depois, noite. então, 10 horas. Ele estava jogando futebol às 10h50 da noite? Isso é outra pessoa que fala, né? Sim, porque ele entrou em contato com ele, falou com ele. Continua, doutor. E ele confirmou que falou. Que é o cliente. No interrogatório. Tá, até agora as mensagens não colocam ele na cena do crime. Não, mas mostra que o álibi que o senhor montou não colou. Mostra que ele mentira que ele estava em casa. Não montei nada. O que coloca ele na cena do crime é a testemunha presencial que viu e disse que era ele. O que prova ele na cena do crime é as ameaças que ele confirma que recebeu. Ele Corrobora- ameaçou? Hã? Ele ameaçou? Não, mas ele mandou recado através do cara lá que falou em contato com mandou recado. com a vítima. Mostrei as conversas entre eles. Que ia caçar ele até pegar. Quem falou? A pessoa que comentou A com a pessoa vítima. falou. Terceiro ouviu dizer. Claro. Ah, falou. Claro. Ouvi. E aí? Que ele vai caçar. Não, tu quer que o teu cliente venha aqui mentir? Tu quer o quê? Ah, doutor, pelo amor de Deus, Não, né? pelo amor do senhor. Tendo o áudio dele falando, eu vou caçar o cara. Ah, o senhor quer algo É, dele? É o bem, senhor o tá tipo, falando é bem isso. o tipo de defesa que o senhor Não. costuma fazer com seus clientes ali, com ele. é bem o Tem que ter tipo. prova, o quê? Tu quer que ele Tem que ter confesse o prova crime? nos autos, Quer que ele doutor. confesse? É por isso que o senhor Não tem prova. absolveu o seu cliente outra vez. Você tá de ouvir dizer, de Ameaçando comentário, testemunha é tá, fácil, não sei o doutor. quê. Ameaçando testemunha é fácil. Então, Ameaçando onde houve pessoas é ameaça de fácil. testemunha? Não, senhor. O cliente, estou falando. Não, senhor. Não, senhor. E aí o Coisa pergunta para ela. Falar com lá? Ah, você passou, consigo falar com ela. E falar com essa agora. Consegui falar com isso agora. Olha o horário. Ué, tava com ele o tempo todo no juízo, depois não tava mais, porque eu teria ido do futebol, porque apareceu alguém falando de futebol, aí ele tem que justificar essa conversa. Tava na vizinha do lado, mas ele só conseguiu falar com o irmão às 10 horas, não foi lá conversar com ele que estava em casa, se fosse o caso, do lado. Ah, é querer a impunidade usando desse tipo de subterfúgio. Plantando álibi, pedindo para alguém vir mentir, dizendo que estava, com uma pessoa que eu não estava. Amedrontando pessoas para fugir. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. E é assim que, infelizmente, às vezes eles conseguem a impunidade. E é por causa dessa impunidade que acontece o que aconteceu depois. Porque só aconteceu a morte dele, do Jefferson, porque teve impunidade em relação ao Raul. Qual que é o movimento que está, por favor? Da Crisana?
Quer passar então para mim, querido? Eu tenho aqui o vídeo, mas esse meu computador está travando, não sei por quê, o que deu aqui. Boa tarde. Me Ah, eu consegui aqui. Desculpa. Em relação ao Ailson, Pode. boa tarde. Me completa, a senhora qual é? Crislane de Santos Araújo. Crislane, em relação ao Ailson, a pessoa que é acusada aqui, a senhora conhece? Ah, é eu aqui. Tem parentesco com ele? Sim, é normal. Irmão, ok. A senhora vai ser ouvida na condição de informante, no testemunho, uma questão não é processual. A senhora importa que tem que responder as perguntas de acordo com os fatos ocorridos, certo? Sim. Em relação à presença do Ailson, a gente não tem problema para a senhora. Não, ótimo. Doutor, a defesa tem palavra. Gostaria de saber se no dia que houve a morte do Jefferson, seria no dia 10 de setembro de 2021, você, nessa data, estava com isso? Doutor, eu tenho o dia, eu tenho né? Cabeça assim, primeiro, não me referia, mas eu lembro. Mas eu lembro, Só que eu não porque eu não. Isso no dia 21 de setembro, acho que é dia 8 de outubro, né? A data da morte do seu escrivão? 8 de outubro, né? É isso. O seu setembro é a morte do Jefferson. 21 acho que é 8 de outubro, você falou dia 21? É 8. É 8, né? A 10 de setembro, então é 8. Ok? Só para... Eu lembro que foi um dia que, não lembro perfeitamente do dia certo, mas eu queria nos comentários que na Bíblia, eu lembro que foi, acho que perto da nossa semana, era uma sexta-feira, isso. Mas, se eu estava perguntar. Sim, não estava trabalhando, né? Eu não estava trabalhando, eu estava em casa, e quando a gente mora junto, né? A gente mora na mesma casa, e... Aí você falou um comentário na Bíblia, era um cara que era muito conhecido na Bíblia, né? Então, foi um comentário que eu achei muito errado. Então vocês viram, ela em nenhum momento ela falou, eu estava com ele até certo momento, depois fui para minha amiga, isso apareceu agora aqui porque não tinha mais como desmentir. Porque ali, ela foi bem clara, ainda direta para o defensor e falou, não, só a tua pergunta, sim, eu estava com ele sim ali em casa. Eu fiquei com ele em casa sim, porque eu não fui trabalhar aquele dia, fiquei com ele em casa. Aí agora, depende do horário, porque agora quando tem a prova para descaracterizar, teve um segundo horário que eu não contei para os senhores lá no momento que eu tinha saído de casa. Isso é jeitinho, para tentar explicar quando tem com as calças curtas. Até então, no processo, ela estava com ele na hora do crime. E ficou com ele em casa. Agora, não mais. Agora eu estava até o momento, depois eu fui para minha casa e ele foi jogar futebol. Isso mostra claramente, senhores, que esse álibi deles não cola. E se não cola, reforça o quê? As provas que tem de autoria. Que é o quê? O principal delas. Testemunha que sobreviveu, que estava lá, que não foi vítima, que estava no carro, e que disse, sem dúvida, eu fiz questão de perguntar, porque se ela me dissesse para mim aqui assim, ó, doutor, tudo leva a crer que é ele, eu ia pedir absolvição aqui. Mas eu fiz questão de perguntar, porque ela foi clara, ela foi ouvida em juízo, um depoimento de 40 minutos, em que ela, inclusive, mostrou qual deles era o réu. Mostrou claramente, ele foi esse que veio até aqui perto, aqui na parede, aqui perto do carro onde eu estava, eu vi claramente ele. Eu conheço ele. Não tenho a menor dúvida que é ele. E por que teria? Ela viu, ele teria os motivos para fazer o que fez. Por todo o precedente que nós conversamos, da morte do Raul, das ameaças do Facebook, das conversas que mostram que ele chegou ao conhecimento dele essa ameaça, e ele confessa que chegou, através da mãe dele. A execução do jeito que foi feita, a vítima, a testemunha sobrevivente que fala, não tem a menor dúvida que é o Laílson. O álibi que foi desmentido, tudo isso é prova que mostra que ele era aquela pessoa que eu mostrei nas imagens no começo, que fica na frente do carro e dá alguns dos tiros lá. E é essa pessoa que ela aponta o tempo todo. Ela nem falou, os outros dois ficaram mais para trás. Eu vi o que chegou aqui do meu lado, aqui, ó. E esse era o Laílson.
Não tem a menor dúvida. Ah, mas ela pode ter errado. Ela falou claramente que ela tem certeza absoluta que foi ela, que ele. Ele teria motivos? Sim. Nós já vimos. O álibi desmentido. A comemoração da morte. Por que ela ia se soltar fogos? Então, senhores, isto é prova mais do que suficiente, na visão do Ministério Público, para atribuir ao acusado a prática desse homicídio. Essas coisas de... Ah, olha o horário, doutor. Qual é o horário? Aquela horário eu mostrei desde o começo do horário. O crime aconteceu entre 8h30 e 9 horas. 8h28, para ser mais honesto. Às 10 horas começou as conversas, 10h20 ali, 10h23, se não me engano. Começou as conversas entre eles, quando começou a sair na imprensa as informações ali e as informações entre eles. O Laís estava onde? No futebol? Ou estava com ela antes? E os fogos? Ou vai dizer que os fogos não... O barulho não era de fogos? E por que o Laílson soltar os fogos? Então, senhores, essa é a prova. E a mais importante delas, alguém está colocando o seu na reta para buscar justiça. Uma pessoa que já perdeu um filho e foi injustiçada porque acabou sendo absolvido. Agora perdeu um marido, sendo boa pessoa ou não sendo. Está aqui novamente se expondo. O doutor queria saber onde estava morando, não sei o que, para quê? Quer ela ameaçar, quer que o cliente dela vá ameaçar também ela lá? Que isso, doutor? Não sei, o senhor perguntou onde ela estava morando, por que você quer saber? Não entendi. Não. O senhor Você perguntou onde viu como o senhor ela está distorcendo? Não, Eu falei que ela está morando em outro estado, para ver o, Não, o a, senhor a linha perguntou da... se- O senhor está morando aqui o em senhor Curitiba ou em outro perguntou, estado? aí ela falou que o filho não dizia onde é que estava morando. Não, em outro estado. Se o senhor quiser voltar o vídeo para a gente ver, Entendeu? é em Por outro quê? estado, que ela falou É que isso estava que aqui em a gente- Curitiba. Entendeu? O senhor está É isso que a gente- querendo colocar... Não, eu só estou perguntando, o senhor perguntou se ela, onde ela estava morando ou não? Não, eu perguntei para ela se ela estava morando em Curitiba ou estava, porque tem nos autos que ela estava em Santa Catarina. Ah. Ela falou assim, eu estou em outro estado e prefiro não dizer. Então, é isso que eu mas pra que o perguntei. senhor- Onde é que eu estou morando para ir lá matar? Que Não, isso, doutor? eu não falei que O o senhor senhor falou queria... para... Não, eu não falei que o senhor queria ir lá matar. Não, falei ou ele, isso. ou outra pessoa. É, não falei isso. Só que o modus operandi de coação testemunha é muito comum desse tipo de criminalidade. É, muito- um monstro do Ah, não, processo. não. Isso que aconteceu Tá não é criando um um monstro no processo. Isso que aconteceu no processo não é uma monstruosidade. É uma monstro. O crime em Ah, si bom. é. Ah, não é. É, isso eu não discordo do Não, senhor. ah, tá. Mas está transferindo uma situação para um monstro Bem, no senhor, processo? eu tenho 5 minutos, porque Que dependendo isso? de como o doutor falar, eu venho para a réplica, senão não vai precisar. Conversei no começo dos senhores. Nós temos que responder 5 quesitos. 5 quesitos. 5 perguntinhas, vocês vão receber 2 cédulazinhas, sim ou não. Cada um vai responder individualmente, escondidinho, e a maioria, quando é 4 votos, vai decidir se a resposta é sim ou não. A primeira pergunta que o juiz vai fazer para os senhores era só se naquele dia o Jefferson recebeu os tiros e morreu dos tiros. Como a gente conversou no começo, a resposta vai ser cédulazinha sim, que aconteceu. Segunda pergunta, o réu Laílson, na companhia de terceiro, dos outros 3 elementos lá que estavam entre o que saiu do carro e ficou numa coisa, foi o autor dos disparos? O Laílson é aquele que a testemunha falou, que chegou do lado da janela dela, a 3, 4 metros de distância que ela falou, e que ele viu claramente quem era, porque estava com o cara limpo na frente, ela estava com a janela aberta do lado dele olhando, e viu claramente quem era. E falou, não tenho a menor dúvida, perguntei 3, 4 vezes, mostrou claramente que ele é um dos autores do crime, aquele que chega mais perto dela e o que ele efetivamente vê. Depois ele vai perguntar para os senhores, vocês querem absolver o réu, vocês querem deixar ele sem pena nenhuma? Imagino que não tem nem esse questionamento, porque a defesa não está alegando legítima defesa, não está alegando nada, ela está alegando que não era ele. Então não temos nem motivo para absolvermos. Se nós considerarmos, que é o que nós esperamos aqui como justiça, que fique provado que o crime aconteceu, no caso homicídio, e que foi o réu um dos autores, não tem por que absolver, não tem por que impunidade. Então quando o juiz perguntar para os senhores se vocês querem absolver, ou seja, deixar ele sem pena nenhuma, que é o que acabou acontecendo em relação ao Raul, infelizmente, gerando aquela impunidade e as consequências que vocês viram que é esse caso agora, se vocês entenderem que o caso não é de absolvição, que é o que eu espero, o voto é não absolveremos. Próximo quesito. O crime foi cometido por motivo torpe, por motivo repugnante, desprezível, qual seja, pois denunciaram que queria se vingar das ameaças proferidas pela vítima. Mostrei que houve as ameaças, mostrei a conversa que mostra a pessoa avisando a vítima que o réu
tomou conhecimento das ameaças e ia caçar ele. E que isso, vingança com as próprias mãos, é repugnante, é torpe. Então, quando o Luiz perguntar isso para os senhores, o Ministério Público espera que vocês votem sim, que o que ele fez, motivado pelo que ele motivou, isso é considerado pela nossa sociedade uma coisa desprezível, repugnante, intolerável sob o aspecto de repulsa. E a última pergunta, ele vai perguntar se aquela forma de agir, que vocês viram de vários ângulos, dificultou ou não a defesa da vítima. Se existe retrato falado de algo que mostra claramente que isso é um recurso que dificultou a defesa da vítima, não existe. A vítima foi surpreendida, parada no meio da casa, por 3 elementos armados, que chegaram já atirando, quando estava no celular conversando com a esposa, conversando no celular na frente da esposa, no carro esperando alguma coisa. Alguém tem dúvidas que a vítima não teve nem chance de defender? As próprias imagens mostram isso. Já chegaram de meia distância, dando tiro, até chegar do ladinho dela e ficando lá. Que defesa que a vítima teve? Zero. Então, quando o juiz perguntar isso para os senhores, o Ministério Público espera que os senhores votem sim, que esse modo de agir que mostra nas imagens é uma forma que dificultou, impossibilitou a defesa da vítima. E qual é a relevância disso? Que isso torna o homicídio mais grave. Aplica-se uma pena mais alta. E na visão do Ministério Público, a única pena aceitável para o caso dos autos. Homicídio qualificado pelo motivo torpe, qualificado pelo recurso de defesa da vítima. Se não conseguimos, infelizmente, por alguma falha, e quando eu falo falha, eu não falo falha de erro, falo falha de ficar algum buraco na prova em relação ao Raul, não pecaremos novamente em relação ao pai Jefferson. Porque, pelo menos, se em relação a Raul, o sentimento de impunidade prevaleceu, para Jefferson, espero que não. Porque se a gente aceitarmos, se a gente deixarmos que essas brechinhas, essas coisas, levem à impunidade sempre, nós nunca mais vamos condenar nenhum traficante, nenhum responsável por homicídios na nossa região e ficaremos à mercê, como eu falei no começo, a esse tipo de criminalidade, ainda que não sejamos as vítimas diretas, mas por danos colaterais. Como poderia ter sido o mototaxista, como teria sido o próprio morador do prédio do lado, como poderia ter sido a própria esposa da vítima que estava no carro. Obrigado, senhor. Jurados, então, finalizada aqui a fala pelo promotor de justiça, em sequência teremos também, igual oportunidade, o prazo de 1h30 para a defesa. Por parte dos senhores e senhoras, fazemos um intervalo? Podemos prosseguir? O que preferem? Tá ótimo, a gente suspende então por 5 10 minutinhos e retoma em seguida daí.